Agora passamos então para a parte dos indicadores técnicos de investimento, deixando para trás os indicadores gráficos e indo para os técnicos, isso é, medidas estatísticas plotadas sobre o gráfico. Indicadores, que é o que nós iremos olhar. O que são indicadores? Indicadores são cálculos matemáticos e estatísticos dos componentes dos preços e volumes de uma ação. São divididos em dois tipos, indicadores de tendência, que são rastreadores, e indicadores de reversão, que são osciladores. Portanto, são cálculos estatísticos, matemáticos, feitos, que podem ser plotados, a grande maioria são colocados sobre o gráfico e alguns são fora do gráfico, nos indicando o momento de comprar ou vender, mas a sua grande maioria são plotados, ou seja, postos sobre o gráfico, sobre os preços. E como foi dito, se trabalha principalmente com duas medidas, que são os preços das ações e o volume, ou seja, a quantidade de recursos. O primeiro indicador criado foi a média móvel com o propósito de suavizar o nervosismo do mercado. Então imaginem, gente, não se tem uma previsibilidade futura e não se sabe até onde iria cair ou subir. Então, um rastreador, um oscilador dizendo que agora a tendência se modifica ou a tendência tende a continuar assim, ajuda o mercado a ter uma ideia de direção. A média móvel de 200 dias foi muito utilizada e ainda hoje é referência nos Estados Unidos. Então, o que são 200 dias? Pegam-se 200 fechamentos dos preços das ações, cada um do dia para trás, e ela traça a tendência para frente. No Brasil é muito comum utilizar duas médias, uma de 40 e outra de 90, para dar essa ideia da tendência que nós teremos. E a partir da década de 70, as novas máquinas de cálculo permitiram a criação de outros tipos de indicadores. Então, tem muitos tipos de indicadores, muitas combinações entre preços, volumes, quantidade de pessoas querendo comprar e vender, sempre buscando a entrada e a saída, ou seja, a indicação de comprar e vender um determinado ativo. A década de 80 foi uma revolução no campo da análise técnica devido à popularização do computador pessoal. Então, as pessoas, a partir dos seus computadores, puderam utilizar, criar as suas análises, e os computadores permitiram o quê? Calcular centenas de indicadores. Então, muitas formas, não só as 200 dias da média, mas várias outras formas. Programar indicadores e indicadores que se autoprogramam da forma que os dias vão passando. E chegarmos aos chamados trade system, que são formas de que um robô ele faz a compra e a venda a partir de médias. Então criam-se sistemas e o robô automaticamente compra e vende. E tem muitos robôs que com o passado ele acaba aprendendo. Então ao longo do próprio trade, dos erros, das partes que deu errado, ele aprende ajudando nessa previsibilidade. Percebo, nós estamos olhando preços e volumes, esquecendo a parte fundamentalista, entendendo que os preços, eles descontam tudo. Então, nós temos que olhar para os preços e para o volume. Médias móveis, então. É um poderoso indicador de tendências. Esse é o principal objetivo das médias, indicar se uma ação vai subir ou baixar, ou manter-se lateralista, e principalmente indicar a reversão de uma tendência. Então, existem vários tipos de cálculos para média móveis. Aqui nós vamos abordar dois tipos, a aritmética, que é a simples, o cálculo simples. Digamos, uma média de 10, nós somamos 10 dias e dividimos por 10. E uma exponencial, a qual acompanha mais a oscilação do preço. E ela nos dá uma entrada de compra e uma saída de venda, ou seja, antes que a aritmética, ela acompanha mais o preço, enquanto a aritmética é mais suavizada. Ela está disponível em alguns softwares, alguns como estão em inglês, chama-se de Moving Average, ou seja, média móvel em inglês. Iniciamos então pela primeira, que é a aritmética, ou a nossa média simples. Então, média móvel aritmética ou média móvel simples, como queiram.
A média móvel aritmética é a média simples de um período de preço selecionado, ou seja, fórmula P1, período 1, período 2, período 3, dividido pela quantidade de períodos que nós teremos. Se são 10, somaremos os 10 preços e dividiremos por 10. Se é uma média de 3 períodos, somaremos os 3 períodos, inclusive o último dia que estamos vivenciando, e dividiremos por 3, sempre pegando o preço de fechamento. Se for preços diários, fechamento diário, se é de 15 minutos, quando fechou o 50º minuto, se for de minuto, quando fecha cada um dos minutos. Se for médias móveis semanais, quando fecha cada uma das semanas. Então, preços de fechamento. A média chama-se móvel porque a cada dia incluímos o preço novo e a série é calculada retirando-se o valor mais antigo. Ou seja, se eu vou calcular de 3 dias, eu tenho o dia de hoje e mais 2 dias para trás. Quando eu vou calcular o dia de amanhã, eu pego o dia de amanhã e mais 2 dias, o dia de hoje e o dia de ontem. Quando eu vou calcular 2 dias após, eu pegaria de 2 dias após, um dia após hoje e o dia de hoje. Estão percebendo? Por isso que a média vai se constituindo, se tornando móvel. Obviamente, para eu pegar a média, o preço do dia de amanhã de uma ação, eu precisaria estar no dia de amanhã. Para eu pegar o dia de daqui a 2 dias o preço da ação, precisaria estar daqui a 2 dias. Portanto, é o preço de fechamento de amanhã, é o preço de fechamento de depois de amanhã. Portanto, é uma média móvel, que trabalham-se com os preços de fechamento. Aqui nós temos o exemplo. Então, vocês podem ver nesse gráfico o tempo abaixo, no eixo X, no eixo Y, o preço. Então, se nós olharmos, nós temos o preço que vai de 0 a 14 e o tempo, que seriam dias, como queiram, tá? Nós iremos constituir uma média móvel aritmética de 3 períodos, ou seja, pegaremos 3 períodos, somaremos e dividiremos por 3. Vejamos o primeiro exemplo, que corresponde ao terceiro dia. Percebam, o primeiro dia o preço foi de 2 de fechamento. O segundo dia foi de 3. 2 mais 3 dá 5. E o terceiro dia foi de 4. 5 mais 4, 9. Como são 3 dias, 9 dividido por 3 dará 3. Então, nós veremos agora um pontinho rosa no número 3, em cima, exatamente no tempo 3. Percebam? Percebam, então, que no tempo 3 eu tenho um pontinho rosa no preço de 3. Quando nós vamos no 4, nós percebemos que tem um pontinho no 4. Como foi feito? Pegou-se a cotação da ação de fechamento na data 4, que foi 5, mais de fechamento na data 3, que foi 4, 9, mais do dia 2, que dá 3, que são 12. 12 dividido por 3 vai dar o total de 4. Percebam, então, que o preço ele se torna móvel, ele vai se modificando, portanto, é uma média móvel de 3 períodos. Se fosse de 5 períodos, pegaríamos 5. Professor, por que não tem preços no período 2 e 1? Bom, porque nós não temos dados estatísticos para trás. Se tivesse, daria para calcular. Portanto, inicia a partir do período 3. E percebam agora como irá formar uma linha, assim como nós temos a linha do preço. Portanto, nós temos um gráfico de linhas para os dois, tanto para o preço quanto para a média móvel. Só a partir dessas linhas nós podemos tomar decisões de compra ou de venda. Mais para frente nós veremos isso, mas aqui vocês conseguem verificar e observar como é constituída a linha da média móvel dos preços, que ela está em rosa, e a outra em azul, que é do preço de fechamento das ações desta ação ao longo desse tempo. Portanto, verifiquem aqui no gráfico real de CID nacional a média móvel, a qual está em azul, e os preços das ações. Percebam como ela vai acompanhando os preços das ações. Então, é uma média móvel que ela vai se constituindo ao longo do período de tempo. Média móvel exponencial. Nesta, nós temos algumas diferenças ao comparar com a aritmética, ou seja, com a normal.
A média móvel exponencial atribui um peso maior aos preços do final da série, ou seja, aos preços mais recentes. A média móvel exponencial fica mais próxima dos preços do que uma média móvel simples de mesmo período. A média móvel exponencial é, na verdade, uma média móvel ponderada, onde os pesos de ponderação estão em progressão geométrica. Existe uma fórmula para cada cálculo aproximado, que é utilizado para facilitar o cálculo manual. Portanto, gente, a média móvel exponencial, os preços mais próximos, mais atuais, agora estão mais fortes, porque o que nós queremos é acompanhar a oscilação do preço. Então, a exponencial nos dá uma entrada e uma saída antes. Então, a simples, ela é mais suavizada e a exponencial acompanha mais os preços. Isso porque ela trabalha-se com uma ponderação, ela é ponderada e os preços mais próximos, mais recentes, têm pesos maiores. Nós não precisamos, e a ideia aqui não é ensinar vocês a calcular ela, porque todos os softwares, e quando nós formos usar na B3, lá nós teremos a opção de marcar média móvel exponencial, que é o que vocês vão fazer, muito mais aplicar e ver ela, do que calcular, isso não me preocupa. Portanto, aqui nós conseguimos comparar a média móvel exponencial e a média móvel aritmética, ou a normal. A exponencial é azul e a normal, aritmética, é a vermelha. Percebam que a aritmética ela é mais suavizada, que é a vermelha. Já a azul, ela acaba tendo extremidades maiores. Quando cai o preço, ela desloca antes, cai mais quando sobe, ela sobe antes. E é isso mesmo que nós queremos. Que quando o preço vai, quando inicia uma nova tendência, ela já indique que essa tendência está inicializando. Percebam, as duas são de 9 períodos, pegam os mesmos valores, só são dados pesos diferentes para os preços mais recentes. Entenderam? Da mesma forma, duas médias móveis, uma 40 exponencial e outra 40 simples. Exponencial azul, simples vermelha. Da mesma forma que a anterior, a simples ela acompanha mais os preços, a outra é mais suavizada ao longo do período. Estratégias com médias móveis, isto que nós queremos perceber, então para que servem essas estratégias no dia a dia? Quais são essas estratégias? Com média móvel pode-se utilizar a seguinte estratégia. Ponto de compra, quando os preços rompem para cima a média móvel. Ponto de venda, quando os preços rompem para baixo a média móvel. Então, trabalhando com uma média móvel apenas, no gráfico, uma só. Se o preço romper, os candles, romperem a média para cima, momento de comprar. Se romperem para baixo, momento de vender. A evolução dessa estratégia é a utilização simultânea de duas médias móveis, como veremos seguir. Primeiro, nós vamos ver um gráfico exemplo com uma média móvel e depois nós vamos para duas, que é o ideal e como o Brasil utiliza aqui principalmente. Percebam neste gráfico, então, o momento de comprar e vender. No momento em que os candles superam a linha para cima, que a linha é a média móvel, isso quer dizer que passa a ser uma tendência altista. No momento que supera para baixo, olha em março de 2009, praticamente, supera para baixo, os preços tendem a desandar. Logo depois cruza para cima, a expectativa é de elevação. Utilizando-se duas médias móveis sobre o gráfico, podemos utilizar a seguinte estratégia, um pouquinho diferente. Então, ponto de compra, sempre que a média mais rápida, a curta, que é a 9, como eu falava para vocês, cruzar a mais longa para cima. No Brasil é a 40. Momento de venda, sempre que a média mais rápida, curta, de 9, cruzar a média mais longa para baixo. Então, percebam. Então, nós trabalhamos com as médias, não mais com o preço. Portanto, o que interessa é quando as médias cruzam. Quando a curta cruza a longa para cima, compra. Quando cruza para baixo, vende. Então, olhem aqui o exemplo. Nós temos o momento que ocorre o cruzamento das médias aqui em Uzi Minas. Elas se cruzam na faixa dos R$ 48,00 perto disso. Deu cruzamento. Vejam que antes de dar o cruzamento, os preços já haviam cruzado a de curto prazo para cima. Aqui ela cruzou, então, quando que eu vou vender? Quando cruzar para baixo. Obviamente, eu não irei comprar no preço mais barato e nem no mais caro, mas no início da tendência.
de venda, estratégia de venda. Olhem que a média cruzou para baixo, estão percebendo? Logo depois ela foi lá perto dos 80 e cruzou para baixo. Observem que eu não vendo lá nos 85, que é o máximo, mas pelo menos eu não pego toda aquela queda que ocorre depois. E passamos então para a estratégia da XP Investimentos, onde se tem uma estratégia configurada entre as médias, como eu dizia para você. Não somente a XP, mas o mercado como um todo utiliza esta estratégia para as médias. Vocês podem criar as suas médias, pode ser uma, pode ser duas, três, então como acharem interessante, com variados períodos diferentes, então depende como vocês acharem mais relevante. Mas aqui é um padrão que o mercado acaba acompanhando. Portanto, vejamos a estratégia utilizada aqui pela XP Investimentos e pelo mercado, né, que é o que mais o mercado utiliza. Então, se utilizam duas médias, uma de 40, simples, aritmética, e uma 9, exponencial. Então, é o casamento dessas duas médias. Ponto de compra. Sempre que a exponencial cruzar a aritmética para cima. Então, sempre que uma cruza a outra para cima. Esse passa a ser o momento de compra. Então, esse é o momento de nós comprarmos. De venda, sempre que a exponencial cruzar a aritmética para baixo. Então, esse passa a ser o momento de vender. Compra quando cruza para cima e vende quando cruza para baixo. Vejamos aqui, então, coloco a média 40 normal. Depois eu coloco uma média 9 exponencial. Estão percebendo? Coloquei antes a 40 a normal e aqui a 9 exponencial. Vejamos agora quando eu junto as duas linhas no mesmo gráfico, que é o gráfico da Gerdau. Portanto, eu tenho uma indicação de compra em 15,48, que é quando cruza para cima, e tem uma indicação de venda em 25,54. Percebam que antes praticamente quase me indica a venda, mas não dá a venda. Os candles chegaram a cruzar a média para baixo, indicar falseando uma venda, que é o que não ocorreu pelas médias. Eu não chego a vender perto dos R$40, que seria o ideal, mas pelo menos depois eu salto fora de toda a queda obtida depois. Um outro caso aqui também da Gerdau, compra 24,94, mais na sequência, e vendo lá em cima nos 37,40. Não chego a vender nos 40 quando alcanço, mas vendo próximo dos 37. Estão percebendo? Portanto, as vantagens das médias móveis. Elas captam as tendências do mercado. Elas não vão prever o futuro, mas me indicam a tendência que o preço está seguindo. Não fazem previsões, como eu dizia, eliminam a emoção, cruzou as médias, compra, cruzou de novo, vende, não tem outra coisa a ser levada em consideração, é o objetivo. Quando o fluxo se inverte, sempre perdemos pouco, então se dá um stop, nós saímos antes que perda mais. Quando o fluxo joga a nosso favor, podemos ganhar muito. Podem ser testadas com Trade System, então robôs e outros sistemas que eu posso utilizar.